Deus, a paz do Senhor a todos. Eu louvo a Deus pelos pastores titulares, pastor Aldenor, Hilda. Que Deus possa abençoá-los mais e mais. O ministério é chamada de uma maneira poderosa, sobrenatural. Pastor Silvio, um abraço. Eu sei que o Senhor está nos assistindo neste momento. Receba a sua cura, seja visitado, tocado por Deus nesta noite. Conte com as minhas orações, pastor Silvio. Louvado seja Deus. Sou pastor Anderson, minha esposa é a Dilma, diaconisa Dilma. Somos casados há 33 anos. E até que o Senhor tenha nos abençoado. Amém? Eu louvo a Deus por esta oportunidade, por esta confiança. E eu venho trazer nesta noite uma palavra para a família. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração, vou ser fiel ao texto. E eu creio que Deus falará conosco de uma maneira poderosa. Então vamos lá, abramos as nossas Bíblias. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 18, versículo 36. Que diz assim: E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E quando vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, para que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Peço muita atenção da igreja. Eu gosto sempre de fazer uma introdução antes de entrar na palavra. Então ficam atentos nesta noite. O texto que acabamos de ler é uma narrativa de um dos momentos mais caóticos da nação de Israel. Momento esse que fala acerca de um caos espiritual em que Israel encontrava-se mergulhado. Neste momento da história de Israel havia esquecido do Senhor, dos seus mandamentos, princípios, ordenanças, leis, fazendo com que o povo de Israel vivesse tempos sombrios, trazendo destruição para os lares, famílias, casamentos, filhos. Mas o que levou Israel a este caos, a este declínio espiritual? 80 anos antes, a nação de Israel era uma só nação. Todas as tribos estavam unificadas no só reino. Neste momento da história de Israel, Israel estava vivendo tempos de glória, de conquista por causa da expansão de Davi. Mas estando Davi velho, aproximando seus dias, ele dá uma ordem a Salomão dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares em teus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, como está escrito na lei de Moisés. Estando Davi velho, avançado de idade, descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Salomão, herdeiro legítimo, começa a reinar. E agora Israel vive tempos de paz com o reinado de Salomão.
Salomão foi um sábio e justo rei, mas isso não impediu que cometesse erros em seu governo, ganhando a severa oposição do povo. No auge da sua glória, começou a ter ideias imperialistas de governo, como casamento políticos com mulheres pagãs, levando ele a adorar outros deuses. Estando Salomão velho, avançado de idade, descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Roboão, seu filho legítimo, assume o controle do reino, mas não foi aceito pelas 10 tribos do norte. A nação então se dividiu: o reino do sul, tribo de Judá e Benjamim, governado por Jeroboão, que passou a se chamar mais tarde Judéia. O reino do sul, chamado Judéia, passou a ter várias vantagens sobre o reino do norte. Eles ficaram com a cidade de Jerusalém, com a sua capital, com o templo de Salomão, com os sacerdotes levitas garantindo o sistema legal de sacrifício conforme as prescrições através de Moisés. Tiveram altos e baixos, e por causa da desobediência, a cidade de Jerusalém foi destruída com o templo e assim levados cativos para a Babilônia, ficando lá 70 anos. O reino do norte, formado pelas outras 10 tribos, que passou a se chamar Israel, mais tarde Samaria, governado por Jeroboão, filho de Nabate, teve 19 reis e outros 8 dinastias. Jeroboão, para impedir a ida ao templo em Jerusalém, construiu 2 templos, um em Dan e outro em Betel. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios e de lá nunca mais retornaram. A Bíblia diz que Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, entregando-se à apostasia, logo depois à idolatria. Todos os reis que seguem a Jeroboão são comparados a ele. Nadab também fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando pelos caminhos de Jeroboão. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando também pelos caminhos de Jeroboão. Elá, filho de Baasa, também fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando pelos caminhos de Jeroboão. Zambre fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando pelos caminhos de Jeroboão. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos que foram antes dele, andando pelos caminhos de Jeroboão. Dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Samaria. Presta atenção. Acabe, seu filho, começou a reinar. Acabe, seu filho, começou a reinar Israel no 38º ano do rei Asa, rei de Judá. Reinando Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E o que Acabe fez de tão grave assim? Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha de Tibaal, rei de Sidom e Tiro. Era uma adoradora de demônios. Antes de Israel entrar na terra prometida, Deus falou ao povo: quando entrares na terra que eu prometi aos seus pais, de maneira nenhuma tomarás por esposa mulheres estrangeiras. Vós, mulheres, de maneira nenhuma tomarás homens estrangeiros por esposo. Acabe não obedeceu o Senhor, casando-se com Jezabel, e por causa da desobediência, não demorou muito perverter o seu coração, se tornando um adorador de Baal. Com isso, levando toda uma nação, ou a nação de Israel, a se prostrar diante de um Deus fundido de bronze, trazendo caos, desordem, levando a Israel à morte espiritual. Mas o que Israel fez de tão grave? Vai prestando atenção. Aos olhos do Senhor, por causa das doutrinas de Acabe e Jezabel, o Deus Jeová foi colocado de lado, ou seja, os altares de Deus foram destruídos e altares para Baal foram erguidos. As festas em homenagem aos deuses de Israel foram substituídas por festas e homenagens a Baal. O culto de adoração e louvor a Deus foram substituídos por culto de adoração e cântico a Baal. O enorme templo foi erguido e 2 estátuas foram construídas, e Baal e Azera colocadas no templo. Dentro deste templo aconteciam orgias com animais, a prática do homossexualismo. O corpo de um morto era colocado sobre o altar. Baal se incorporava em uma pessoa e tinha relações com o morto em cima do altar. Eram oferecidas oferendas a Baal aos pés da sua estátua. Olha só o que o povo de Israel fez. Desde a erva do campo ao animal do ventre, ou seja, o dízimo de tudo que antes era para Deus, agora era para Baal. O dízimo da cria das vacas, das ovelhas, das cabras, o dízimo das lavouras, das plantações, tudo era trazido para Baal, porque eles acreditavam que Baal sustentava, supria cada necessidade do povo. Israel havia cometido todo tipo de promiscuidade. A poligamia estava generalizada, trazendo destruição sobre os lares, sobre famílias, sobre casamentos, gerando um alto índice de adultério, gerando um alto índice de divórcio.
gerando um alto índice de crianças, adolescentes, jovens adultos com ansiedade, depressão, levando muitos ao suicídio, um alto índice de adolescentes e jovens se tornando mães mais cedo. Lares que antes eram cristãos, agora eram mudando. Pessoas que antes eram cristãs, agora eram mudanas com atitudes libertinosas e pagãs. Lares que antes louvavam a Deus, agora cantavam músicas mundanas. Casas que antes eram casas de oração ou lugares, havia se tornado a casa de show, festa, a casa da luz vermelha. O inimigo queria acabar com a cultura de Israel, ou seja, com a sua história, costumes e identidade. O que o inimigo mais quer acabar em minha vida e em sua vida é a história, o costume, a identidade. Nós temos um selo, nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós temos uma identidade espiritual. Como filhos de Deus, como co-herdeiros em Cristo Jesus, fomos escolhidos, seu lar foi escolhido. Sua família foi escolhida, seus filhos foram escolhidos. O inimigo quer destruir esse selo que está em nós. O inimigo quer destruir esta identidade espiritual que está em nós, em nosso lar, em nossa família, em nossos filhos, no nosso casamento. Ele quer, e o que ele fez com que o povo de Israel, ele quer fazer o que ele fez com o povo de Israel, com os nossos lares, famílias, criações dos nossos filhos. Precisamos combater biblicamente, espiritualmente e moralmente. Estando em Israel, no mais profundo lamaçal de pecado, no mais profundo caos espiritual, Deus ainda tinha 7.000 crentes que não havia venerado a imagem de Baal, não havia se dobrado a Baal. Isso aqui é muito interessante, porque quando nós lemos esta passagem, muitos começam a dar glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, e não é bem assim. Eu vou explicar, vocês vão entender. Deus tinha 7.000 crentes que iam nas escolas bíblicas dominicais, que iam no culto de domingo, que iam no culto de casais, que iam no culto das famílias. Deus tinha 7.000 crentes, verdade, mas Baal mandava no pedaço. Baal se andava, Baal se tornava mais forte a cada dia. Sabe por quê? Porque eram crentes covardes, eram crentes medrosos. Mas Deus me traz aqui nesta noite para te dizer uma palavra muito forte, que naquele momento da história Deus sentiu a necessidade de levantar alguém. Então Deus levanta o profeta Elias, que no hebraico se escreve Eliahu, só o Senhor é Deus, para trazer libertação, restauração ao povo, para trazer restauração aos lares e famílias, para fazer com que o povo, lares e famílias voltassem para Deus, para a sua palavra, para os princípios morais e espirituais da sua palavra. Se trazemos para os dias de hoje, não é tão diferente assim, como neste momento da história. Muitos eram para estar aqui, muitos casais, famílias, mas não estão. Tinham sonhos, objetivos, projetos. Deus tinha propósitos para com eles, para com casais, para com famílias, mas voltaram às práticas antigas de Jezabel e Acabe. Andam na doutrina de Acabe, estão na carnalidade, em trevas, vencidos, abatidos, sem forças. As nações, a humanidade, a sociedade daquela época está como nos dias de hoje. O mundo, a humanidade, a sociedade de hoje é plural. O mundo, a humanidade, a sociedade de hoje tem muitas ideias, conceitos, muitos valores, culturas, religiões. Neste mundo plural, a verdade é relativa. Neste mundo não existe uma verdade absoluta, não existe um caminho absoluto. Há várias verdades a respeito de várias coisas. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Eu tenho a minha verdade, as pessoas têm as suas verdades. Eu tenho a minha religião, as pessoas têm as suas religiões. Eu tenho a minha filosofia de vida, as pessoas têm as suas filosofias de vidas. Eu tenho os meus valores morais, as pessoas pensam que têm os seus valores morais. Cada um no seu quadrado, cada um na sua vidinha, cada um faz as suas próprias escolhas. Cada um tem a sua própria vida e ninguém tem nada a ver com isso. Muitos até dizem: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu destino, eu sou dono da minha vida, eu sou dono das minhas decisões. Não vamos trazer Deus para o nosso mundo, não vamos trazer Deus para as nossas vidas, não vamos trazer Deus para os nossos lares, não vamos trazer Deus para o seio das nossas famílias, para as nossas decisões. Podemos levar a vida sem Deus. Não precisamos de Deus para viver, para tomarmos as nossas decisões. Eu faço do meu jeito, e por causa disso as nações, a humanidade, a sociedade está com seus valores invertidos. O que vemos hoje é a desconstrução do homem, que é a imagem e semelhança
de Deus. A pessoa nasce homem, diz que é mulher. A pessoa nasce mulher, diz que é homem. O que nós temos visto nos dias de hoje são muitas pessoas saindo do armário, assumindo a sua homossexualidade, a sua bissexualidade. A palavra de Deus é bem clara. Deus criou o homem e Deus criou tudo, e quando Ele criou tudo que Ele havia criado, Ele viu que era bom. O sexo Deus é o criador do sexo. Ele viu que o sexo era bom. O sexo era bom. O sexo é aquele que define anatonicamente sua diferença entre masculino e feminino. É a definição se você é do sexo masculino ou feminino. Deus fez o homem e o fez por completo. Deus não fez um andrógino ou um bissexual. Deus fez macho e fêmea. É a marca de Deus na sua criação. Precisamos bradar como igreja, como bons casais evangélicos que somos, como famílias evangélicas e cristãs que somos. Bradar nesse mundo que caminha através de doutrinas de Acabe e Jezabel. O que vemos hoje em dia é a desconstrução da família. Hoje a família é constituída por pessoas do mesmo sexo. A família é um dos pilares da sociedade. Uma família estruturada, uma sociedade estruturada, uma família saudável, uma sociedade saudável, uma família à imagem de Deus, uma sociedade à imagem de Deus. Uma família cheia do Espírito Santo, uma sociedade cheia do Espírito Santo. Uma família que obedece à palavra de Deus, uma sociedade que obedece à palavra de Deus. O que vemos hoje é a desconstrução do casamento. Hoje se casam pessoas do mesmo sexo. Biblicamente, socialmente, moralmente, civil, o casamento é uma aliança voluntária entre duas pessoas do sexo diferente, que deve durar por toda a vida. O casamento é uma união íntima, complementar entre um homem e uma mulher, que ambos se tornam um fisicamente. Ou seja, o casamento é hétero, a união de duas pessoas do sexo oposto. O casamento é monogâmico, ou seja, é a relação entre um homem e uma mulher. O casamento é heterossexual, pois deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Mas hoje em dia, por causa da pós-modernidade, por causa das doutrinas de Acabe e Jezabel, o casamento está em baixa. É uma instituição atacada, distorcida, mal compreendida. Hoje vemos a banalização do casamento, o divórcio. No Brasil, o tempo de vida médio de um casamento não passa de 11 anos. As maiores partes dos casais se separam nos primeiros 2 anos de casado. Entenda uma coisa nesta noite: Deus odeia o divórcio. O divórcio é uma guerra e alguns saem feridos, outros saem mortos, e os prejuízos são irreparáveis. Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é um terremoto que traumatiza, machuca, deixa um rastro de destruição, marcando pessoas por toda a vida. Deus odeia o divórcio porque o divórcio é a apostasia do amor, porque se rejeita alguém que um dia foi amado e desejado. Quando Deus pensou no casamento, pensou no relacionamento que durasse por toda a sua vida, cujo o fundamento seria o amor sacrificial. O casamento é um projeto de vida não para 6 meses, 1 ano, nem para 10 anos. É uma aliança para toda a vida, até que a morte os separe. Decanta lá, baixai, como igreja, família e bons casais que somos, devemos bradar em alta voz contra as doutrinas de Acabe e Jezabel. O que vemos hoje é a desconstrução na criação dos nossos filhos. Poucos pais hoje em dia têm autoridade sobre os seus filhos. Muitos pais perderam autoridade. Não é como antes. Hoje, sequer os pais corrigem os seus filhos. Muitos pais, nos dias de hoje, têm criado seus filhos através de pensamentos ideológicos e filosóficos. E não se engane, muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, se tornou normal dormir na casa do namorado, na casa da namorada. Melhor estar debaixo do meu teto, eu vendo tudo, do que está longe de mim, fazendo escondido. O que vemos hoje é jovens se tornando
jovens se tornando pais mais cedo. Antigamente, na minha época, como adolescente, como jovem, brincávamos de boneca. Hoje não, hoje os adolescentes carregam seus próprios filhos em seus braços. Estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa por causa do tablet, smartphone, cada um no seu quarto, cada um na sua vidinha, e estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos pela faculdade, pela escola, por causa de professores doutrinados em pensamentos filosóficos e ideológicos. Mas Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é necessário bradarmos em alta voz. E assim como naqueles tempos, ou no tempo de Elias, Deus também sente a necessidade nesta noite de levantar famílias, casais, mulheres, homens cheios do Espírito Santo e da sua palavra. Eu vejo Deus sentado em seu trono, contemplando as nossas vidas nesta noite, como um torcedor dentro de um estádio de futebol, torcendo para encontrar famílias nesta noite que queiram fazer a diferença, torcendo para encontrar casais nesta noite que queiram ser usados por Deus, torcendo para encontrar homens e mulheres de Deus que queiram ser instrumento em suas mãos, torcendo para encontrar alguém nesta noite que não aceita o que muitos estão vivendo ou vivenciando em seus lares, em suas famílias e casamento. Mas pastor, o que eu devo fazer? Faça o que Elias fez nesta noite. O que Elias fez? Elias saiu do anonimato. Quantos estão no anonimato? Quantos estão em cima de um muro? E Deus me traz aqui para pregar para a tua vida nesta noite e te dizer: quantos estão em cima dos muros, quantos estão no anonimato. Baal está cirandando, Baal está mandando, Baal está se tornando forte a cada dia, manda no pedaço, e muitos ainda estão em cima dos muros, muitos ainda estão no anonimato. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é noite de sairmos do anonimato, decanta lá baixai, é noite de sairmos como Elias saiu. Elias era um anônimo, mas trazia consigo o Espírito Santo. Elias era um anônimo, mas trazia consigo a unção profética que o tornaria um dos maiores profetas que a terra já viu. Decanta lá baixai. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é noite de sairmos de cima do muro, é noite de sairmos do anonimato, porque sobre a tua vida uma unção, sobre a tua vida uma presença. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: se nós não descermos do muro, se nós não sairmos do anonimato, Baal continuará cirandando, Baal continuará mandando em muitas áreas, em muitos lares, em seios de família, na criação de filhos. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: saia do anonimato. Existe duas palavras que têm destruído lares, que têm destruído famílias, que têm destruído casais, que têm destruído criações de filhos. Primeira, o conformismo. Começa tirando o conformismo da sua vida, do seu lar, do seu casamento, do seio da sua família, da criação dos seus filhos, contra as famílias conformadas com a situação que estão vivendo e vivenciando. Quantos pais estão conformados com a situação que estão vivendo e vivenciando? Quantos casais estão conformados com a situação que está vivendo e vivenciando? Deixe de ser conformado, lute pela sua família, lute pelo teu casamento, lute pelos seus filhos, lute pelos seus lares. Toma uma posição. Eu não conheço a tua vida, se é necessário na noite de hoje você tomar uma posição, tome. Se é necessário descer do muro, desça, porque se não descer, Baal continuará mandando, Baal continuará cirandando, e a cada dia Baal se tornará mais forte. Segunda palavra, acomodação. Quer que Baal caia por terra, quer que Baal perca as
força, quer que os pensamentos filosóficos, ideológicos, que muitas vezes vêm de encontro à nossa vida, aos nossos lares, às nossas famílias, ao seio da nossa família, a criação dos nossos filhos, caia por terra, sejam desfeitos, sejam destruídos. Começam tirando o comodismo da sua vida, do seu lar, do seu casamento, do seio da sua família e da criação dos seus filhos. Quantas famílias acomodadas com a situação que estão vivendo e vivenciando? Quantos pais estão acomodados? Quantos casais estão acomodados? Baal está mandando, Baal está cirandando, Baal está fazendo o que quer, e muitos estão acomodados. Exemplos. Primeiro, vida espiritual. No princípio de tudo, quando você aceitou a Jesus, quando você desceu as águas, sendo batizado, primeiro amor. Só queria estudar a Bíblia, só queria quem gosta de monte aqui? Só queria subir monte, descer monte, só queria estar na igreja, participar de todos os trabalhos, jejuar, orar. Não é assim? Um princípio, presentes em todas as escolas bíblicas dominicais, presente nos cultos, nos trabalhos da igreja. Mas com o passar do tempo, foi deixando o estudo da palavra de lado, foi deixando a oração, orou menos, começou a orar menos, já não fazia questão de estar presente nos cultos, nos trabalhos da igreja, de subir monte, descer monte, foi se acomodando. Hoje muitos só pensam, se está na igreja já está salvo. Decanta lá, baixai. Só está na igreja alegrando o coração de Deus, está alegrando o coração de Deus, faz parte do coral, faz parte de uma dança, faz parte de um teatro, faz parte de um departamento. Estou em todos os cultos, estou alegrando o coração de Deus. Se pensarmos assim, estamos totalmente enganados, estamos totalmente derrotados. Olha só, segundo exemplo, família. As famílias antigamente eram mais unidas, eram ou não eram? Antigamente só o pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, das tarefas da casa, dos filhos, levando os filhos para o colégio e trazendo novamente, dando o café da manhã, o almoço, dando banho, ajudando nas tarefas da escola. O pai trabalhava, mas ao chegar em casa, ao tomar banho, ele fazia questão antigamente de pedir para a esposa colocar a mesa. Ele fazia questão de sentar à mesa. Mas com o passar do tempo, com a pós-modernidade, hoje as famílias estão mais distantes. Não é só o pai que trabalha, mas a mãe também trabalha. Hoje a maioria do tempo os filhos são criados por babás e cuidadoras. Os pais não têm mais tempo para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, porque estão trabalhando. Não há mais tempo para o diálogo, não há mais tempo para brigar, já não senta mais na mesa, já não assiste mais um filme, cada um no seu quadrado, cada um no seu celular, cada um no seu tablet, cada um no seu mundo, estão acomodados. Os casamentos antigamente, antes de se casar, eram mais unidos. Na época do namoro, era assim ou não era? Era mil maravilhas, era um mar de rosa, andava sempre de mão dadas, beijando toda hora. Palavras de carinho muitas vezes eram ditas: meu amor, como eu te amo, florzinha do cerrado, ganzelinha do deserto. Mas com o passar do tempo, foram ficando acomodados. As palavras de carinhos foram colocadas de lado, os beijos nem se falam. E quando viu, o casamento havia acabado. E assim é o casamento de muitos. Um certo pensador
diz: o comodismo é um dos mais sutis inimigos do crescimento, do sucesso. Quem faz parte do comodismo, quem faz do comodismo um ídolo, escreve no time dos medíocres que fizeram a opção para uma vida pequena e sem significado. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é noite de sairmos do anonimato, é noite de descermos do muro, porque sobre a minha vida, sobre a tua vida, há o selo, há a presença do Espírito Santo de Deus. Entenda isso nesta noite. Estamos vivendo um tempo de pós-modernidade. As doutrinas de Acabe e Jezabel, decanta lá, baixai, tem crescido e com força, decanta e tem destruído muitos lares, famílias, casamentos. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é noite de sair do anonimato, é noite de descer do mundo, é noite de se revelar a Acabe, se revelar a Jezabel, é noite de se revelar a Israel, como filhos de Deus, como noiva do Cordeiro, como embaixadores de Cristo, como herdeiro e co-herdeiros em Jesus Cristo, como soldados arregimentados para a batalha. É noite de se revelar como verdadeiros casais cristãos, famílias cristãs. Decanta lá, baixai, ricanta. Olha só o que Jesus fez. A palavra de Deus diz que Ele fez. Ele venceu o principado, Ele venceu potestade, Ele venceu domínios e poderes e colocou todos debaixo dos seus pés. Deus me traz aqui nesta noite, é noite de sairmos do anonimato, é noite de se revelar a Acabe, a Jezabel, porque sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, há uma autoridade que nos foi delegada através da cruz do Calvário. Nós temos uma autoridade que nos foi delegada. Oh glória! Temos um selo, fomos selados pelo Espírito Santo. Temos uma identidade espiritual. Temos uma autoridade que nos foi delegada. Recova lá, baixai. Saia do anonimato, se revele, porque sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, há uma autoridade que foi delegada, Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério que eu estou pregando nesta noite. Recova lá, baixai, e começa a profetizar. Elias saiu do anonimato, Elias se revelou e Elias profetizou. Deus quer que você saia nesta noite. Deus quer que você desça do muro. Deus quer que você assuma uma posição espiritual. Deus quer que você se revele como filho de Deus, embaixador, noiva do Cordeiro, como lar cristão que é o teu. Decanta lá, baixa, como vida cristã como as suas. Deus quer que você se revele e comece a profetizar. Elias profetizou sobre Acabe, sobre Israel, sobre Jezabel. Não vai haver chuva segundo a minha palavra. Elias profetizou. Entenda uma coisa: o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe. Neste momento, aqui nesta noite, nós estamos cercados por anjos, mas ao nosso derredor há demônios, que vieram de encontro à minha vida, o seu lar, sua família, para matar, roubar, destruir. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: é noite de começarmos a profetizarmos. Profetiza nesta noite sobre a tua vida, profetiza nesta noite sobre o teu lar, profetiza nesta noite sobre os teus filhos, profetiza nesta noite sobre a tua família, profetiza nesta noite sobre os teus sonhos, objetivos, sobre as áreas da tua vida.
Abre a boca e começa a liberar palavras ungidas, carregadas de unção, de autoridade, para ir de encontro às doutrinas de Acabe e Jezabel, aos pensamentos filosóficos e ideológicos que têm destruído lares, famílias, casamentos, criação de filhos. É noite de sairmos do anonimato, é noite de se revelar, e é noite de profetizar. Se você crê nesta palavra, abra a tua boca e começa a glória. É noite de profetizarmos. Há poder nas nossas palavras. O mundo espiritual se move por palavras. Quando você vem aqui na frente, o aceitando como o único suficiente Salvador da sua vida, você confessou, são palavras. O pastor olha para você e diz: repita o que eu quero que você fale. Senhor Jesus, não é assim? Sou pecador e reconheço isso, mas nesta noite eu quero que o Senhor me perdoe. Palavras. Vai de encontro ao mundo espiritual. Há poder nas suas palavras. O mundo espiritual se move por palavras. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: é noite de profetizarmos sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre as áreas das nossas vidas. Porque se nós não profetizarmos, Acabe continuará cirandando junto com Baal. Baal continuará mandando em certas áreas da nossa vida. Entenda isso. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: quando nós profetizamos, tudo que está retido, acorrentado, atado no mundo espiritual, no mundo físico, é liberado sobre os nossos lares, é liberado sobre as nossas vidas, é liberado sobre o seio da nossa família. Profetiza, começa a profetizar, não amaldiçoar, porque muitas vezes no momento de ira falamos o que não devemos falar. No momento íntimo, com os filhos, com a esposa, com o cônjuge, é assim ou não é? Dentro dos nossos lares, e o inimigo trabalha através das nossas palavras. Ele pega as nossas palavras e trabalha no mundo físico e no mundo espiritual. E o desejo do inimigo é matar, é roubar, é destruir. Eu sempre gosto de falar que ele ainda bebe nosso sangue e nos leva para o inferno. Esse é o desejo do inimigo. Quando você profetiza, o inferno se fechará para você, para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos. E o céu de Deus se abrirá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Quando você profetiza, as fortalezas de Satanás que se levantou dentro de você, em sua vida, em sua casa, em seu lar, em sua família, cai por terra, não prevalece. Quando você profetiza, você triunfa sobre o mal. Teu lar triunfa, teu casamento triunfa, teus filhos triunfam diante do mal. Há poder nas nossas palavras. E Deus me traz aqui nesta noite, é noite de profetizarmos, para que Baal caia, para que Baal pare de cirandar, mandar e fazer o que ele quer. Profetiza. Isso aqui é muito sério. De curva laia. E quando Elias sai do anonimato, se revelando, profetizando, o inferno se levantou contra ele. Pediram a morte dele, pediram a cabeça dele. Vão pedir a morte do teu lar. O inferno vai pedir a morte do teu lar. Quando nós assumimos uma posição espiritual, quando eu assumo uma posição como pai, como sacerdote,
como mãe, esposa, como um lar cristão, uma família cristã, o inferno vai se levantar. Eu estou pegando aqui debaixo da graça de Deus. Vocês com certeza já ouviram muitas palavras que foram pregadas e direcionadas pelo Espírito Santo. E eu te digo, essa palavra esteve e está no meu coração há dias. Há dias. Há dias. Quando nós assumimos uma posição, deixamos de ser acomodados, saímos do conformismo, o inferno se levanta. Porque o inferno não quer a vitória do teu lar, não quer a vitória do teu casamento, não quer a vitória dos teus filhos. Mas por mais que o inferno se levantou, o inferno não teve poder de tocar em Elias. Vocês estão entendendo? O inferno não tocou em Elias. O inferno não causou nenhum mal em Elias. Saia, se revele, profetiza nesta noite. O inferno vai pedir a morte do teu lar, do teu casamento, da tua vida, ou dos teus filhos, mas não vai ter poder para tocar, para causar mal. Decova, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Oh glória, Deus vai te cercar, Deus te esconderá da face do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à direita. Nenhuma arma forjada contra ti, teu lar, teu casamento, teus filhos prosperará. Só está faltando uma posição. É tudo que Deus pede nesta noite, uma posição de para vivermos o que Deus tem para nós, para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos. Vocês estão entendendo? De cantar só uma posição. Obediência. Você sabia que obediência é tudo? Você sabe por que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque ele foi totalmente obediente à vontade do Pai. Um dia desse, pastor, eu estava orando em casa e escutei a voz de Deus falando: filho, tem um jargão por aí. Eu falei: jargão? Que jargão é esse, Senhor? Muitos dizem que o inimigo tem medo de pessoas com os pés para trás. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas estão enganados. Falei: como assim, Senhor? O inimigo não tem medo das pessoas com os pés para trás. O inimigo tem medo de uma pessoa, de um servo meu, que é obediente e anda em santidade. Porque eu conheço muitos que oram, sobe monte, desce monte, passa noites em campanha de oração, mas o caráter é deformado. Compra e não paga, dá cheque sem fundo na praça. Obediência. Deus nos pede uma posição nesta noite, e posição esta de obediência. Deus guardou Elias, o protegeu no querite. Deus vai guardar a tua vida, Deus guardará o teu lar, Deus guardará a tua família. O nosso Deus é o Criador de tudo. O inimigo das nossas almas só é uma criatura. Quando Elias saiu se revelando, profetizando, o inferno se levantou, mas Deus o guardou. E no tempo certo, Deus o chamou e falou: saia daí e volte a Jerusalém, porque chegou o tempo de eu te honrar, de eu te exaltar. O que Deus mais quer é nos honrar. O que Deus mais quer é que o teu lar seja honrado, teu casamento seja honrado, teus filhos sejam honrados. Sabe por quê? Porque o teu lar vai revelar quem é Deus. Teu casamento vai revelar quem é Deus. As pessoas vão começar a conhecer Deus através da tua vida, através do teu lar, através da tua família.
Saia. Ou você acha que Deus não tem exaltação para mim e para você? Deus não tem exaltação para os nossos lares, para os nossos filhos. Se você souber o que Deus fez na vida do meu filho meu, criado dentro da igreja, servo, fiel, obediente, tocador, tecladista, fiel, obediente. Deus deu uma bolsa para ele de 100% em direito. Está aí hoje formado, advogando, num grande escritório de advocacia no Brasil. Assim Deus faz, porque o desejo de Deus é honrar os nossos filhos. O desejo de Deus é honrar as nossas vidas. Mas é necessário sairmos se revelando e profetizando, porque o tempo da exaltação chegará. Se tu for fiel, Deus vai te honrar. Deus honrará a tua casa. Deus honrará o teu casamento. Deus honrará a criação dos teus filhos. E o nome do Senhor será glorificado. Será exaltado através de ti, da tua família, do teu lar. Esse é o maior desejo de Deus. Você sabia disso? Salmo 40. Eu te provo na palavra. Salmo 40. O salmista estava no fundo do poço. Mas ele escreve no fundo do poço: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo terrível, firmou os meus passos sobre uma rocha, colocou um cântico novo nos meus lábios. E ele continua escrevendo: muitos o verão. Verão quem? Quem? Deus, através da vitória do salmista. É o que Deus mais quer, é que as pessoas o vejam através da tua vida, através do teu lar, do teu casamento, da criação dos teus filhos. Eu falo isso porque eu já estou na caminhada há muito tempo, e o que nós temos visto por aí é mau testemunhos, e principalmente dos que estão em cima do altar. E quem nunca ouviu falar que a bênção vem do altar? Ou não é? Se eu estiver debaixo de uma liderança que está totalmente fora da vontade de Deus, eu estou debaixo de maldição. Ou não estou? E é o que eu mais tenho visto por aí. Líderes em cima de púlpito, lares, pessoas que se diz cristã, quando você vai ver, caráter deformado, não é liberto. E o que Deus mais quer é transformar o meu caráter e o teu caráter. Esta é a maior vontade de Deus, fazer de nós pessoas melhores. Se o meu caráter for um caráter transformado, o meu lar será um lar santo, abençoado. Os meus filhos serão bem criados. Entenda isso nesta noite. O tempo da exaltação chegará. Sai, Elias, vai. Elias chegou na porta da cidade. E quando ele chega, naquela época não tinha Zap, não tinha Face, porque se tivesse Zap era só tirar uma foto e mandar para Acabe. Não é? Mas havia o sentinela nas muralhas, os oleiros, e o nome de Elias foi entrando pelas vielas, pelas ruas, dentro dos lares, até chegar à sala do trono de Faraó. Sabe o que aconteceu? Os 850 profetas vieram até Elias. É hoje que nós vamos matar Elias. E Elias foi entrando. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vou vir aqui para falar: olha para sua esposa, diz que você a ama. Não, eu vim pregar a palavra. E Elias foi entrando, e Deus foi mostrando tudo, pastores, tudo que a doutrina de Acabe e Jezabel é feito com o povo dele. E Deus: olha para a direita. Ele olhou, ele falou: há um altar para Baal, Senhor. Sim, mas antes aqui era um altar para mim. O meu povo sacrificava a mim aqui. Está vendo aquela casa rosa de esquina? Estou vendo, Senhor. Antes era uma igreja. O meu povo me adorava, me cultuava naquele lugar. Eu descia, eu batizava. Mas hoje, Elias, se tornou bar, boteco, a casa da luz vermelha. Está vendo aquela senhora com um coquezinho na cabeça? Estou vendo. Era profetisa. Quando abria os lábios, eu descia na terra e confirmava. Mas olha só, as atitudes são libertinosas e pagãs. Está vendo aquele jovem? Era cheio do meu espírito.
Eu usava ele na palavra. E como eu falava através da... Mas olha só o que a doutrina de Acabe fez com ele, Elias. Elias, eu te trouxe aqui, porque é através da tua vida que eu vou colocar tudo no devido lugar. Oh glória. Era para você estar dando um glória. Você está entendendo? É através da tua vida. Não que você não precise dos pastores. Estão aqui para auxiliar, aconselhar, direcionar. Mas tem coisas que os pastores não vão poder fazer por vocês. Tem coisas que é vocês que vão ter que fazer. Vocês estão entendendo? E Deus está mostrando tudo. Deus está mostrando ou não está? O que a doutrina de Acabe e Jezabel tem feito. O que os pensamentos filosóficos e ideológicos têm feito. Deus está mostrando ou não está? E é através da tua vida que Deus colocará tudo no devido lugar. Tem coisas que é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. E Deus me traz aqui para te dizer que você é o Elias da vez. Você é o profeta da vez. Para a tua vida, para os teus, para o teu casamento, para a tua família. Vocês estão entendendo? Tu és ele. É através da tua vida. Porque muitos creem que a vida deles vai mudar, o lar vai mudar, se o profeta for lá, se o missionário for, se o pastor for. Não, tem coisas que através da sua vida, você é o Elias da vez. Oh glória, o Elias para o teu lar, para a tua família. Oh aleluia. E os profetas vieram, mataram, tocaram em Elias, tiraram a vida dele. E olha que eles queriam tirar, queriam matar, mas nenhum deles tocaram em Elias. O mal não vai tocar sobre a nossa vida. Quando nós nos posicionamos, há uma blindagem espiritual. Oh meu Deus. E Elias, experiente, cuidado no querite. Tu tens tido experiências com Deus, tem ou não tem? Tem ou não tem? E as experiências nos traz maturidade, crescimento. Não estamos mais no leite espiritual. Agora nós estamos comendo cuscuzinho bem quentinho, com 2 ovinhos, com a geminha bem mole. Você quebra, a gema cai sobre o cuscuz. Nós estamos comendo comida sólida, forte, não é? Assim era Elias. E sabe o que Elias fez? Falou, não precisa tocar em mim. Vamos fazer o seguinte, vamos subir um monte. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E sabe o que Elias ainda fez? Vão primeiro, podem ir, sacrifica Baal, depois eu vou. Sabe o que eu entendo com isso? Quando eu saio, me revelo, profetizo, e o tempo de exaltação chega, decanta lá, baixar, e Deus fala assim, sou contigo, vou mostrar que sou contigo. Como assim, Senhor? Deus vai sempre deixar que o teu inimigo haja primeiro, contra a tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Oh glória, porque Deus não deixou que eles fossem primeiro. Então Deus sempre deixará que o teu inimigo haja primeiro. Sabe para quê? Para mostrar para ele e para todos que a última palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, pertence a ele. A última palavra pertence ao nosso Deus. Entenda? Deixou, Elias até zombou, dizendo, clama mais alto, Baal não está te ouvindo, não está ouvindo vocês, talvez viajou, está dormindo, mas Baal não respondia. E Elias, isso é porque lançaram pipoca na encruzilhada,
derramaram sangue humano, porque eles se cortavam. Pacto de sangue foi feito, mas Baal não respondia. Baal se mantinha calado. E Elias então sai da frente, que agora sou eu. Oh, glória. E neste momento Elias edificou 3 altares, porque é através da tua vida que Deus edificará 3 altares no seio da tua casa, criação dos teus filhos, oh glória, em seu casamento, em sua família. Sabia disso? Deus, porque é através da tua vida. Deus não vai fazer o que pertence a você fazer. Entenda isso. E o primeiro altar, altar de sacrifício, foi profanado no templo, quando o templo foi destruído. Você sabe o que é o altar de sacrifício? Carnalidade, a carnalidade de Israel. Os pecados de Israel. Porque não era onde o altar, não era no altar de sacrifício que o sangue era derramado, o animal era imolado, para que os pecados fossem encobertos. Não era? É através da tua vida que Deus edificará novamente o altar de sacrifício. É através da tua vida que Deus vai fazer a obra completa na vida dos teus, de quem precisa e vive contigo. Os pecados serão perdoados. E quando os pecados foram perdoados, porque era isso que Deus queria de Israel, que ele se arrependesse dos seus pecados. Porque se arrependendo, o segundo altar era erguido. O altar de pães asmos, simbolizando a palavra. Quando eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, é jogado no mar do esquecimento. E a palavra volta a morar dentro dos nossos corações novamente. Do meu e do seu coração. É através da tua vida que vidas vão se arrepender. E ao se arrependerem, a palavra voltará a morar no coração novamente. Oh, glória! Vai ser uma felicidade tremenda e grande sobre a tua vida e sobre o teu lar. Terceiro, altar de incenso. Adoração. Vão voltar a adorar. Mas pastor, tu não conhece o que eu estou enfrentando, não é de agora. No meu ventre eu consagrei. Vai voltar a adorar. Vai voltar a adorar. Teu lar vai voltar a adorar. Mas de uma maneira plena e sobrenatural. O que Deus mais queria é que ele se arrependesse, para que a palavra voltasse ao coração, fazendo deles novamente adoradores. Decanta lá baixar. Deus vai fazer daqueles que estão distantes, decanta a qual você clama, decanta lá baixar, ao qual você ora. Deus vai fazer deles novamente adoradores. E quando Elias preparou o altar, o que aconteceu? Porque Deus só se manifesta depois que nós fazemos a nossa parte. E quando Elias edifica o altar, o fogo cai do céu. O sobrenatural de Deus se manifesta. Você crê que é noite do sobrenatural? Sobre a tua vida? Sobre a tua casa? Você crê? Oh, glória! Sobre os teus? O sobrenatural, o fogo, ó. Lambeu as pedras, o novilho, os gravetos, a água. E quando o sobrenatural acontece, todo o povo de Israel cai com o rosto em terra. E começam a bradar dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer comigo nesta noite? Mais uma vez para ficar bonito. Agora é para Baal perder as forças. Só o Senhor é Deus. E quando o fogo cai, bradam dizendo só o Senhor é Deus. Todos os profetas foram mortos a fio de espada.
Você sabe quem são os profetas de Baal? Representam o mal. Então, quando o sobrenatural acontece e glorificamos aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, todo o mal cai por terra. Todo o mal é desfeito, é destruído. Você crê que nesta noite todo o mal está sendo desfeito em tua vida, em tua casa? Tudo aquilo que foi colocado em andamento contra a tua vida, contra os teus filhos, contra o teu casamento, todo projeto que foi colocado em andamento nesta noite, você crê que está caindo por terra? Você crê que está sendo desfeito? Você crê que está sendo destruído para que você viva um novo tempo? O seu lar viva, os teus vivam um novo tempo, você crê? Eu vejo pessoas recebendo aqui. Eu vejo pessoas recebendo aqui. Decanto, contempla todo o mal sendo desfeito. Não vai ter mais poder, palavras de derrota, de fracasso, de maldição, olhar de inveja, olho gordo, macumba, encantamento, feitiçaria, amarração. Nada vai ter poder mais. Você crê que Deus na noite de hoje está dando um basta? Eu não sei como você deixou o seu lar, mas Deus está deixando. Ei, Deus está dando um basta. Eu não sei qual é, oh glória. Sabe por quê? Quando todo o mal é desfeito, sabe o que acontece, irmãos? O milagre se manifesta. E qual era o milagre que Israel estava esperando? A chuva, oh glória. Quando todo o mal é desfeito, cancelado, o milagre se manifesta. Mas pastor, tu não conhece a minha vida, não é de agora. Receba o teu milagre, oh glória. Meu esposo, não é de agora que eu oro. Vem para a igreja, receba o teu milagre. Está até aqui comigo, mas pastor, pensa na luta. Receba o teu milagre. O esfriamento vem sobre o meu casamento. Receba o teu milagre. Os meus filhos ainda estão no mundo, foram consagrados dentro do ventre, pastor. Louvavam a Deus, pregavam a palavra, eram servos de Deus, mas hoje estão no mundo. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Decova lá, baixar. Pastor, desejo tanto um filho, para trazer mais união ao meu casamento. Preciso tanto e não posso. Receba o teu milagre. Contemple nesta noite o Senhor fazendo o que Ele fez no ventre de Ana, trazendo decova, a semente chamada Samuel e colocando. Decanta lá, balabachai. Receba o teu milagre. Qual é o teu milagre? O que tu precisa nesta noite em sua vida, em sua casa, em seu casamento, no seio da tua família, o que você precisa? Tudo está sendo quebrado, desfeito, está caindo por terra, para que você receba nesta noite, o teu lar receba nesta noite, os teus filhos recebam nesta noite, o teu casamento receba nesta noite o milagre de Deus. O milagre é noite do teu milagre. Receba nesta noite. Decovalabachai, decantababache, decovalaia. Recanta o que tu veio buscar. Eu vejo pessoas recebendo aqui. Quem está recebendo esta palavra? Quem está recebendo esta palavra? Então saia do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Se você recebeu esta palavra, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família, porque tudo está sendo desfeito, está sendo algo espiritual aqui. Decanta lá, baixai. Há uma guerra sendo travada aqui, mas o milagre é certo. Deus marcou esta noite para que o milagre se manifeste em tua vida, em tua casa, no seio da tua família, em teu casamento, sobre os teus filhos. Venha, venha, venha. Saia do seu lugar. Os levitas aqui, me ajuda aqui, levitas. De canta babaxedeco.
decanta, bababaxê, decanta.